Primeiro, o discurso foi muito fraco, né? Ela é uma péssima oradora, trouxe tudo escrito, dessa vez não tinha teleprompter para ela fingir que não estava lendo, e ela cria o anticlímax, né? Ela não consegue transformar esse libelo, que podia ser uma espécie de libelo acusatório dela em relação aos senadores e tal, e fazer um texto bem escrito tal. O texto é muito fraco. Ela começou a ler esse discurso, foi mais um discurso aos 9h53. Em vários momentos, o que permeou o discurso é que a luta dela contra a ditadura continua até hoje. Ou seja, ela foi torturada no pau de arara pela ditadura e agora é torturada pela Constituição. Isso é uma farsa. Essa é uma das questões que permeia o discurso inteiro. É uma mentira. Ou seja, de um lado é importante sempre destacar que quem participou da luta armada queria uma ditadura do proletariado no Brasil. Não queria democracia, como ela falou diversas vezes. Isso é uma falácia. Queria uma ditadura ou de viés soviético, chinês ou cubano. Agora, isso significa que a repressão por parte do Estado deveria ter violado os direitos humanos? Não, em absoluto. Portanto, não é nem mocinho nem bandido, não estamos trabalhando com isso. Mas é uma mentira histórica que ela reforça, é uma falácia muito grave daqueles que agiram naquele momento histórico, por tabela fortalecendo até o aparelho de tortura. Então, diversas vezes ela fez uma comparação entre o momento arbitrário do arbítrio, o momento que vigorava naquele momento a emenda constitucional número 1 de 69 com a Constituição Democrática de 1988. Portanto, isso é uma falácia, isso é um absurdo tal. Várias vezes ela citou, eu anotei quase que textualmente, que ela lutou por uma sociedade democrática. Mentira. Ela lutou pela ditadura do proletariado tal. E que ela continua resistindo como no passado. E que antes ela foi agredida pelas armas da ditadura. E agora, expressões dela, pela retórica jurídica. Perceba que ela não dissocia, isso é muito importante, é uma questão fundamental no discurso, os dois momentos históricos, o final dos anos 60 no Brasil e o 2016. Para ela é a mesma coisa. Veja a que ponto chegou essa senhora desequilibrada. Ela compara o momento de arbítrio ao momento de pleno vigência da Constituição, das liberdades democráticas, do Estado Democrático de Direito. Para ela é tudo a mesma coisa, o que mostra que ela não compreendeu nunca o momento histórico em que ela vive. Ela insistiu nisso diversas vezes. Aí, em certo momento, ela começa a atacar os senadores, dizendo que muitos que foram seus ex-ministros, não fala diretamente, mas insinua, eles agora estão negociando benesses e por isso que passaram para o outro lado. Nesse início do discurso, ela estava tentando se emocionar, mas ela é uma péssima oradora, mas uma péssima oradora tal. Citou outra vez a luta armada, né? Comparou o que ocorreu no Brasil à América Latina, em que a destituição é uma nova forma de golpe, o que é um verdadeiro absurdo. Ela resolveu fazer um apanhado histórico desastroso, citou a República do Gamilhão e o suicídio de Vargas. Não dá pra gente falar agora, teria de explicar o que foi esses fatos. Não há nenhuma comparação entre 1954 e 2016, que se comparar a JK. Citou Jango, falou que o Jango superou o golpe do parlamentarismo. Jango aceitou o parlamentarismo, né, e tomou posse no dia 7 de setembro de 1961, portanto o que ela está dizendo é um verdadeiro absurdo, né? Diz que toda a conspiração contra o governo dela foi por interesses feridos, insistiu muito nisso, né? Que as acusações são meros pretextos, né? E citou pela primeira vez a palavra golpe às 10h05. Portanto, quando já tinha 12 minutos do discurso, pela primeira vez ela usa a expressão golpe, que vai repetir a posteriori, né? Em que ela fala que é um golpe daqueles que querem chegar indiretamente à presidência da República. Evidentemente, a referência é a Michel Temer, que nunca foi citado nominalmente e tal. E aproveitou aí para fazer uns ataques violentos ao governo Temer, que ele dispensou as mulheres, dispensou os negros, rompeu as conquistas. Aí ela começa, e aí às 10h07, ela chora, mas ela chora fora de hora. O choro não foi correto. Quer dizer, ela é tão ruim no campo da oratória, da retórica e da fala, que ela foi chorar no momento que não tinha, inclusive. Ela podia ter chorado quando falou em tortura.
Aí seria o momento correto para chorar. Ela nem ensaiou direto. Faz falta o João Santana. Faz falta o João Santana. Aonde está o João Santana? O ouvinte da Jovem Pan vai perguntar. Tá preso, porque ele é tão criminoso como Dilma Rousseff e tal. Ela começa a apresentar um amplo relatório das suas ações. E fala, sem nenhum entusiasmo. Ela não tem pegada no discurso. Fala, repete. E aí, às 10h14, achou o Eduardo Cunha. Aí começou os ataques, então, o Eduardo Cunha e tal. Às 10h16, aparece o Chico Buarque. Eu queria saber por que a TV Senado, por que ela selecionou 3 imagens da TV Senado. Eu queria que a TV Senado me explicasse. Apareceu 3 imagens, fora da Dilma. Chico e Lula, queria saber qual a razão que apareceu. Apareceu o José Eduardo Cardoso em outro momento, e há uma terceira que eu notei aqui que eu vou ver, que eu queria saber por quê. Qual a razão que escolheu aquelas imagens do diretor?